E aí, pessoal? Tudo sussa? Preparados para mais um mergulho no mundo dos mistérios? Hoje o assunto é daqueles que deixam a gente de cabelo em pé. Sociedades secretas. Pelo visto, muita gente por aí gosta de um segredo, né? A gente adora desvendar essas É paradas. verdade. E pelo material que você me mandou, parece que tem muita coisa rolando por baixo dos panos. Pois é, a gente recebeu umas fontes super interessantes sobre como essas sociedades funcionam, como elas atraem novos membros, como guardam seus segredos às sete E chaves. como elas podem ter influenciado até a história da humanidade. É isso aí. A nossa missão hoje é mergulhar de cabeça nesse universo secreto e tentar entender um pouco melhor como essa galera opera. E será que a gente descobre se os Illuminati realmente existem? Ou se o Santo Graal é de verdade? Quem sabe, né? Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Senão a gente pira de vez e acaba indo parar no hospício. Verdade. Mas, falando sério, como é que essas sociedades secretas conseguem recrutar gente nova? É só chegar e bater na porta. Que nada. Pelo que eu vi nas suas fontes, a maioria delas usa a tática da exclusividade. Sabe, tipo, você foi escolhido a dedo pra fazer parte desse grupo seleto. Infla o ego de qualquer um, né? Faz sentido, a gente se sente importante, especial. Exato. E essa ideia de pertencer a um grupo exclusivo, com diferentes níveis de participação, é bem comum em várias organizações, não só nas sociedades secretas. Tipo aqueles programas de fidelidade que você vai acumulando pontos para subir de nível. Isso, é como um joguinho, sabe? Você começa como um novato e vai subindo na hierarquia, tendo acesso a mais informações, mais privilégios. Mas, para garantir que todo mundo pense da mesma forma, imagino que role um treinamento especial para esses novos membros, né? Com certeza. As fontes que você me passou comparam esse processo com o treinamento militar. Tipo, quebrar o recruta para depois moldar ele do jeito que eles querem. É mais ou menos por aí. A ideia é desconstruir as crenças e valores que não se encaixam na doutrina da sociedade secreta e incutir novas ideias. Caramba. E depois que a pessoa entra, não tem mais volta. Aí depende muito da sociedade secreta e do nível de envolvimento da pessoa. Mas, em geral, a pressão para se manter fiel ao grupo é grande. E se a pessoa quiser sair, vaza algum segredo. É aí que entram os famosos juramentos de sigilo e as ameaças de retaliação. Que tenso. E o que mais me deixou de boca aberta foi descobrir que muitas organizações e religiões que a gente conhece hoje podem ter começado como sociedades secretas. Pois é. As fontes mencionam vários exemplos de grupos que começaram na surdina com poucas pessoas e depois foram crescendo, ganhando poder e influência. Até se tornarem instituições superpoderosas. Exato. E aí vem aquela pergunta: será que o poder corrompe? Ou será que essas sociedades já nasceram com a intenção de dominar o mundo? Boa pergunta. Mas, deixando as teorias da conspiração de lado por um instante, vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre a história dessas sociedades secretas. Beleza. O que você achou mais interessante nas suas pesquisas? Olha, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a ideia de que a história das sociedades secretas pode ser a chave para a gente entender a verdadeira história da humanidade. É mesmo, as suas fontes falam bastante sobre isso. Tipo, elas sugerem que muitos mistérios do passado, como as pirâmides do Egito, a lenda do Santo Graal, a alquimia, tudo isso pode estar conectado com as sociedades secretas. É como se elas tivessem moldado os eventos históricos, mas de forma discreta, sem aparecer nos livros de história. Exato. E aí vem outra ideia bombástica. Os nossos sistemas políticos e religiosos podem ter uma origem em comum, vinda lá das antigas sociedades secretas. Uma espécie de raiz primordial de onde tudo se originou. É. E a gente pode até questionar se os sistemas que a gente tem hoje são realmente tão diferentes assim dos que existiam há milhares de anos. Ou se eles são só uma versão repaginada das mesmas ideias adaptadas aos tempos modernos. E tem outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração. Muita da história que a gente conhece foi escrita sob a perspectiva cristã. Verdade. Isso pode ter influenciado a forma como os fatos históricos foram interpretados e narrados. Por exemplo, as fontes mencionam a possibilidade de terem existido outras divindades crucificadas antes de Cristo, mas essa informação pode ter sido suprimida ou distorcida pela narrativa cristã dominante. A gente precisa ter um olhar crítico sobre a história oficial e buscar outras fontes de informação. Falando em outras fontes, como é que a gente decifra a linguagem secreta das sociedades secretas? É tudo em código. Pelo que eu entendi, elas usam uma linguagem simbólica super complexa, cheia de camadas de significado. Tipo, a gente pode encontrar mensagens ocultas em pinturas, em construções, em textos antigos. Exatamente. E cada símbolo pode ter vários significados dependendo do contexto. É por isso que é tão difícil interpretar esses códigos. E também é por isso que a gente precisa ter cuidado para não cair em teorias da conspiração mirabolantes. Verdade. Nem tudo que parece ser é. Às vezes a gente acaba vendo coisas onde não tem nada. É importante ter um senso crítico e não levar tudo ao pé da letra. E além dos símbolos, as fontes também mencionam
a importância dos textos religiosos que ficaram de fora da Bíblia, os chamados evangelhos apócrifos. É verdade. Esses textos podem conter informações valiosas sobre a história do cristianismo e sobre outras correntes de pensamento da época. Ignorar esses textos pode nos deixar mais vulneráveis à manipulação, né? Com certeza, a gente precisa ter acesso a diferentes perspectivas para formar nossa própria opinião. E na hora de interpretar esses textos antigos, a gente precisa tomar cuidado para não projetar neles a nossa visão de mundo moderno, né? Senão a gente corre o risco de distorcer o significado original e acabar inventando coisas que não existem. Tipo, ver ETs em hieróglifos egípcios. Exatamente. É preciso levar em conta o contexto histórico e cultural em que esses textos foram produzidos. E aí, chegamos à parte mais polêmica do nosso mergulho, os Illuminati. Ai, lá vem. As suas fontes falam que eles são um grupo secreto que atua nas sombras há milênios, manipulando os sistemas de crenças da humanidade. Uma conspiração global. Eles seriam os verdadeiros donos do poder, controlando tudo por trás dos panos. Mas quem são eles? De onde eles vieram? Qual o objetivo deles? As fontes não dão muitos detalhes sobre a identidade dos Illuminati, mas sugerem que eles são mestres na arte da manipulação, usando a psicologia humana a seu favor. Uma espécie de engenharia social em escala global? Eles saberiam como influenciar as massas, como criar medos e desejos, como moldar a opinião pública. E tudo isso para alcançar seus objetivos obscuros. Mas será que eles realmente existem ou são só uma lenda? Aí é que está o mistério. As fontes não apresentam provas concretas da existência dos Illuminati, mas levantam várias questões intrigantes. De qualquer forma, é de arrepiar pensar que pode ter um grupo secreto controlando o mundo, né? A gente fica com a pulga atrás da orelha. E, por falar em coisas que nos deixam com a pulga atrás da orelha, vamos falar sobre a relação entre as sociedades secretas e os astros. Astronomia. Astrologia. O que você descobriu de interessante? Olha, as fontes mencionam que os povos antigos tinham uma profunda reverência pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas. Faz sentido, né? Afinal, eles observavam o céu e percebiam a influência dos astros sobre a vida na Terra. Exato. O Sol era fonte de luz e calor, a Lua controlava as marés, as estrelas guiavam os navegantes. E essa observação atenta dos ciclos celestes levou ao desenvolvimento de calendários, de sistemas de crenças e até de práticas ritualísticas. E a Lua, em particular, parece ter um papel muito importante em várias sociedades secretas. É verdade, ela é associada ao feminino, à fertilidade, aos mistérios da noite. E até a loucura. A palavra lunático vem daí, né? Sim. Antigamente, as pessoas acreditavam que a lua influenciava o comportamento humano, principalmente durante a lua cheia. E além da Lua, o Sol também era venerado como uma divindade poderosa, representando a vida, a luz, a sabedoria. Em muitas culturas, o Sol era visto como Deus Supremo, o criador de tudo. E as estrelas também tinham um significado especial, né? Sim, elas eram usadas para navegação, para prever o futuro, para contar histórias. E a astrologia, hein? Será que a posição dos planetas quando a gente nasce realmente influencia a nossa personalidade e nosso destino? Olha, essa é uma questão complexa. A astrologia tem sido estudada e praticada há milênios, mas a ciência moderna ainda não conseguiu comprovar a sua validade. Mas tem muita gente que acredita, né? Sim. E a astrologia pode ser uma ferramenta interessante de autoconhecimento, mesmo que a gente não leve tudo ao pé da letra. O importante é ter a mente aberta e buscar diferentes perspectivas. E, por falar em diferentes perspectivas, vamos voltar a falar das sociedades secretas e da sua busca pelo conhecimento oculto. Beleza. O que mais a gente precisa saber sobre essa galera? As suas fontes falam bastante sobre o conceito de energia e como as sociedades secretas a usavam para diversos fins. Tipo, manipular a realidade. Fazer mágica. É mais ou menos por aí. Eles acreditavam que, através de rituais, de símbolos, de práticas específicas, era possível acessar e controlar essa energia. E que essa energia podia ser usada para curar doenças, para influenciar pessoas, para alcançar a imortalidade. Exatamente. Eles buscavam o que chamavam de elixir da vida, uma substância ou um conhecimento que os tornasse imortais. E a Kundalini, aquela energia da serpente que a gente falou antes, também está ligada a essa busca pela imortalidade. Sim, a Kundalini é vista como uma energia poderosa que, quando despertada, pode levar à iluminação e à transcendência. E a serpente, como símbolo, está presente em várias culturas e em várias sociedades secretas, né? É verdade. Ela representa a sabedoria, a transformação, a imortalidade. Em algumas culturas, o veneno da cobra era usado como um elixir que induzia estados alterados de consciência. Parece que a galera antiga gostava de um experimento, né? E a gente achando que a ayahuasca era a invenção moderna. Pois é. Mas, voltando ao assunto das sociedades secretas, as suas fontes mencionam uma teoria super interessante sobre a Suméria,
a antiga civilização que habitava a Mesopotâmia. Que teoria é essa? Segundo essa teoria, a palavra suméria poderia significar Serra dos Vigilantes. Vigilantes. Tipo, uns guardas, os espiões. Não exatamente. Os vigilantes seriam seres sobrenaturais enviados à Terra para observar e guiar a humanidade. Tipo, anjos. É mais ou menos por aí. Mas, segundo a lenda, alguns desses vigilantes se rebelaram e se uniram às mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes. Gigantes. Tipo aqueles da Bíblia. Isso. E essa rebelião teria causado a ira divina, que enviou um dilúvio para destruir a humanidade. Nossa, que história. E, segundo essa teoria, os vigilantes seriam os Elohim, os deuses criadores da tradição judaico-cristã. Caramba, então os Elohim seriam, na verdade, extraterrestres. Aí já é uma interpretação mais moderna da lenda. Mas é intrigante pensar que os deuses das antigas civilizações podem ter sido, na verdade, seres de outros planetas. A gente fica imaginando que tipo de tecnologia eles teriam, que tipo de conhecimento eles possuiriam. E que tipo de influência eles exerceram sobre a humanidade. As possibilidades são infinitas. E, por falar em infinitas, vamos falar sobre as egrégoras, que as suas fontes descrevem como entidades energéticas criadas pelo pensamento e pelas emoções de um grupo de pessoas. Egrégoras. Nunca tinha ouvido falar disso. É um conceito meio esotérico, mas basicamente a ideia é que quando um grupo de pessoas se reúne com um objetivo em comum, eles criam uma espécie de campo de energia coletivo. E esse campo de energia pode influenciar os membros do grupo e até mesmo o ambiente ao redor. E, segundo as suas fontes, as egrégoras estariam ligadas aos vigilantes e aos Illuminati, que as usariam para controlar a humanidade. Uma rede de energia psíquica global. E as sociedades secretas também usariam as egrégoras para fortalecer seus membros, para realizar seus objetivos, para proteger seus segredos. E como é que a gente se protege dessas egrégoras malignas? As fontes mencionam algumas técnicas de proteção, como a meditação, a visualização, o uso de símbolos e amuletos. Uma verdadeira batalha espiritual. Mas, mudando um pouco de assunto, você viu que as suas fontes falam sobre a possibilidade de as antigas construções, com pirâmides e torrós, terem sido projetadas para captar e manipular energia. É mesmo? É. E tem até uns experimentos científicos que sugerem que isso pode ser verdade. Tipo, a Grande Pirâmide do Egito poderia ter sido um tipo de usina de energia. É uma teoria interessante. As pirâmides têm uma geometria peculiar que pode amplificar as energias telúricas e cósmicas. E as torres, que eram construídas em várias culturas, também poderiam ter essa função de captar energia. Sim, as fontes mencionam que algumas torres eram usadas para se conectar com os deuses, para realizar rituais, para enviar mensagens. Que elas poderiam ter sido projetadas para funcionar como antenas, captando e transmitindo energia. A gente fica imaginando que tipo de tecnologia os povos antigos possuíam, né? A gente ainda tem muito que aprender com o passado. Com certeza. E falando em passado, você viu que as suas fontes mencionam a espada como um símbolo importante das sociedades secretas. É mesmo. A espada sempre foi um símbolo de poder, de força, de justiça. E em algumas culturas, a espada era vista como uma extensão da alma do guerreiro, imbuída de energia espiritual. E as fontes mencionam que, em tempos antigos, as espadas eram feitas com um tipo de metal especial, que amplificava as energias. E que essas espadas eram usadas em rituais, em combates, para canalizar as energias e derrotar os inimigos. E a lenda do rei Arthur e da espada Excalibur também está ligada a essa tradição das espadas mágicas. É verdade. A Excalibur seria uma espada imbuída de poder mágico, capaz de conceder a vitória ao seu portador. Mas será que a Excalibur realmente existiu? Ou é só uma lenda? Aí é que tá um mistério. Mas, voltando às sociedades secretas, a gente precisa falar sobre as mais famosas, aquelas que todo mundo já ouviu falar, como a maçonaria, os rosacrucianos, os Illuminati. É verdade, cada uma com sua história, seus símbolos, seus rituais. E todas elas envoltas em mistério e especulação. A maçonaria, por exemplo, é uma das mais antigas e mais conhecidas sociedades secretas do mundo. E também é uma das mais controversas. Eles dizem que seus objetivos são filantrópicos e que buscam o aperfeiçoamento moral e intelectual dos seus membros. Mas tem muita gente que acredita que a maçonaria tem objetivos ocultos, que ela busca o poder e a dominação mundial. E os rosacrucianos, hein? Eles são aqueles caras que acreditam na alquimia, na magia, né? É mais ou menos por aí. Os rosacrucianos são uma sociedade secreta que busca o conhecimento oculto e a iluminação espiritual. Eles dizem que possuem segredos milenares, transmitidos de geração em geração. Mas é difícil saber o que é verdade e o que é lenda. E os Illuminati, que a gente já falou antes, são aqueles que supostamente controlam o mundo, né? É o que dizem as teorias da conspiração. Mas até agora ninguém conseguiu provar sua existência. Os Illuminati são um mistério que talvez nunca seja desvendado. E para finalizar nosso mergulho, vamos falar sobre uma substância que
segundo as suas fontes, tem propriedades incríveis. O ouro branco, monoatômico. Cormos. Que nome esquisito. Mas, pelo que eu entendi, o Ormus é um tipo de ouro que existe em estado monoatômico, ou seja, seus átomos estão isolados, não formam moléculas. E isso faz com que tenha propriedades diferentes do ouro comum. Sim. As fontes dizem que o Ormus tem propriedades espirituais e até antigravitacionais. Antigravitacionais. Tipo, a gente flutuar. Mas calma, É. a ciência ainda não comprovou a existência do Ormus, muito menos suas propriedades mirabolantes. E é melhor a gente manter os pés no chão, né? Mas é interessante pensar que pode existir uma substância com tanto potencial. A gente nunca sabe o que o futuro nos reserva. Verdade. É. E assim termina o nosso mergulho no mundo das sociedades secretas. Ufa! Que viagem! A gente explorou muita coisa hoje, desde os rituais de iniciação até as teorias da conspiração mais malucas. E a gente viu que as sociedades secretas estão por toda parte, influenciando a história, a cultura, a política. Um mistério está no ar. E a gente vai continuar desvendando esses mistérios, um mergulho de cada vez. É isso aí. E você, nosso ouvinte, o que achou dessa viagem? Quais informações te deixaram mais intrigado? Compartilhe suas teorias e suas dúvidas com a gente. E até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.